Igreja Oceânica, boa noite. Boa noite! Boa noite. Que bom que você está aí com a gente. Que bom que você veio. Conectou aí, parou a correria da semana para conectar aqui com a gente, participar da nossa célula. Você sabia que hoje é a 31ª célula e a última célula? É a nossa última célula. É a nossa última célula online. Olha, acabou, última célula online. Você que está aí conectado, está participando de um momento histórico. Não, o que acontece é o seguinte, olha, a gente acredita que, como tudo na vida, é sempre bom você revisitar, é sempre bom você, revisar. E a gente percebeu, claro, o conselho, a liderança, o pessoal dos supervisores de célula também, que o tempo da célula online, essa célula aqui que se assiste às terças-feiras, às 8 da noite, ele já abençoou as pessoas, a igreja. Então, assim, ela já cumpriu o papel dela, né? Então, por exemplo, só para a gente voltar um pouco atrás, quando é que essa célula começou? Ela começou numa época onde pandemia, beleza? Só no auge da pandemia. No auge. Eu lembro que era, olha, não pode nada, não pode sair, não pode se juntar, as pessoas não podem estar juntos. Então, o que a gente fez? Como a nossa igreja, eu tenho falado isso, acho que a nossa igreja, ela tem estado na linha de frente, espiritualmente, assim, falando, entendeu? Graças a Deus. Então, os cultos não pararam, nada parou, mas à medida que a célula online foi fazendo, que as pessoas perdessem o medo do engajamento online. Assim, eu consigo me relacionar, nada vai substituir a presença física, beleza? Sim. Nada. Mas assim, a gente consegue fazer uma célula do jeito que está sendo feito hoje, via Zoom. Então a galera perdeu o medo disso. Então assim, cumpriu o seu papel. Cumpriu o seu papel, ajudou a igreja a se engajar nas mídias, né, digitais. Perderam o medo do Zoom. Eu aprendi a fazer live, eu aprendi a entrar no Zoom. Com certeza vários irmãos aprenderam também. E lembrando que, como no Antigo Testamento, o tabernáculo teve um tempo em que foi usado, foi benção, foi um instrumento para Deus manifestar a sua glória, e teve um momento em que o tabernáculo deixou de ser usado. Em Eclesiastes também diz que há tempo para tudo debaixo do sol. Então há tempo de fazer célula online e há tempo de não fazer mais célula online. A gente está vivendo esse tempo agora onde toda a liderança entendeu que esse trabalho aqui cumpriu a sua missão com eficácia, com esse motivo de bênção mesmo. Mas a gente tem visto que muitas células já estão voltando, funcionando na terça-feira à noite. O que a gente mais deseja é que, em breve, a totalidade das células estejam se encontrando de forma presencial, respeitando o distanciamento e tudo. E daqui a pouco, não vai demorar não, hein? Daqui a alguns meses, a ciência vai falar que não era para ninguém ficar separado, não era para ninguém ficar isolado, não era para ninguém estar usando essa máscara. É exatamente o que a Bíblia fala dos seres humanos. Ou criaturazinha confusa, essa tal de humanidade. Mas isso é legal olhar, né? Assim, eu lembro que a gente começou a fazer as lives, aí a gente percebeu também que já estava tendo um certo cansaço. Isso aconteceu. A gente parou. E agora está acontecendo com a célula online. Mas a reunião de oração continua, beleza? Tem sido uma ferramenta, assim, cara, maravilhosa. Então, e aí como é que a gente falou assim, cara, como é que a gente vai juntar a última célula online? Pô, vamos chamar as pessoas que mais participaram, né, que foram convocadas a estar aqui com a gente. O Charles. O Charles. Cara, e depois de mim, sei lá, acho que a Natália foi a que mais participou. Aí você está falando assim, mas como? Pô, nunca só vi a Natália uma vez, né? Ali participando na mesa. Não, comigo 2 vezes. Uma vez só. Uma vez só. Só que aí uma vez só aqui. Mas assim, se essa é a 31ª, acho que assim, 20 células ela fez aí atrás, participando com o pessoal. Operando essas máquinas aí de vídeo. Então assim, a Natália que está representando aqui toda essa equipe aqui que está de backstage aqui, que ninguém nunca vê, né? Ninguém nunca vê, mas está aí. Não vou falar nome, que sorriu para falar nome, beleza? Então não vou me arriscar. Então, ele ali. Tem uma porção de gente, ó. Tem uma galera, Porque é o seguinte, fazer uma célula como essa aqui, assim, exige um planejamento, não é assim, chegou, até funciona, se fosse Marcão sozinho, funciona, porque Marcão tem uma habilidade aí que eu não tenho. Mas a gente se junta, pensa um pouco, vê formato, tem a galera que já monta a câmera, essa parte técnica toda. Afina iluminação. Então, assim, a Natália representa essa galera do backstage aí, beleza? Obrigado, galera. Deus. Pô, maneiríssimo. Continue abençoando muito vocês. Sem palavras. A Emily também, que morou aqui do lado, né? A Emily! A Emily foi Emily foi desalojada por causa da obra na igreja nova ali, né? Ela tinha um puxadinho.
Pois é, fui obrigada a abandonar, né? Tiraram minha casa daí, mas tudo bem. Daqui a pouco a minha casa vai estar maior, vai dar para receber gente. E aí eu volto à programação normal de servir todas as programações da igreja. Maneiro, maneiro. E, pô, e tem a Cíntia também, Cíntia. que a gente tava falando que depois do que quem mais participou, assim, né? Virou que supervisora e tudo. virou Não? supervisora, né? Eu tava até esperando que a Cíntia, na Cíntia, última... supervisora da célula online. que ela fosse trazer algum lanche pra gente aqui, pô, a última célula. Mas então... Mas tem um médico que fica fiscalizando o lanche, cara. Então, olha só. Então, não sei até que hora que caiu a internet aí, que deu esse bug aí, mas é muito legal ter você aí com a gente. Se você deve ser um ou dois que conectou. Então, você avisa para as pessoas. Avisa aí. pra galera, voltem. Manda o link aí pra galera. Mas, então, eu queria ouvir de vocês o seguinte, cara. O que tira, o que faz você, o que faz, testa a paciência de vocês? O sinal da internet caindo. O sinal da internet caindo. Boa, é boa, exatamente. E vocês, meninas? Pergunta para as meninas primeiro. Vou aí. perguntar as meninas primeiro. Gente, você vai perguntar isso para a mãe? Mãe vai falar desobediência, né? Aquele fósforo riscado que você fala, e parece que, nossa, não sai do lugar. Desobediência é o que mais me estressa. Não, isso é pesado. Eu tô nessa fase disparado. também. Essa fase também. Ele está nessa fase. Também. Você fala assim, olha, quando você sair, você fecha a porta. É como se você falasse assim, olha, ao sair, deixa a porta aberta, hein? O bom que eu posso falar para vocês que essa fase vai durar um pouquinho, tá? Até o pai morrer. Só acaba quando o pai eu tô morre. com duas, né? Eu tenho duas fases. Uma que é pipa voada total, porque você fala, não ouviu. A outra que olha para você e fala, bom, quando chega, você fala assim, pega um negócio ali para mim. Aí, aí chega lá, esquece, aí volta. O que eu te pedi? Você me pediu? O que eu te pedi? Gente, o que é isso? Pelo amor de Deus, amnésia. E você, Emily? Eu posso adivinhar da Emily. Que testa a paciência da Emily. Que testa a paciência Quando da ela Emily. tira 9,9 na prova. Ai, meu Deus. Tem que tirar 10. Quem dera fosse assim. Um dia eu chego lá, Charles. Um dia eu chego lá. O que tira minha paciência de verdade é o trânsito. Eu sou medrosa, então eu não buzino, não falo nada, fico na minha. Mas por dentro, eu tô morrendo, falando com o volante, como se ele estivesse ouvindo, me respondendo. E eu tô só sozinha mesmo, entendeu? Mas tira a paciência total. Eu não consigo imaginar a Emily nervosa. Também não. Eu também não. Tem, assim, não deve ser o quê? Tipo, Pergunta pros meus pais, pro meu irmão, pra minha família, entendeu? Com certeza a família já deve ter visto Com esse lado certeza. aí, ó. E você, Natália? Pra mim... Não vale falar do Rodrigo. Não, Rodrigo não me Não tira vale paciência. falar do Rodrigo. Eu estou aqui em defesa da nossa classe, Rodrigo. Tamo junto. Não, Tamo não me tira junto, paciência, Rodrigo. não. O que me tira paciência é atraso. Atraso me tira muita paciência. É uma coisa que, assim, eu fico... Sai da graça, porque, assim, é uma falta de respeito com você e com o próximo, né? isso Então, é acho que, pra mim, o que mais me tira a paciência é o atraso. Então você vibrou quando foi colocado o cronômetro no início do culto, né? Aquela contagem Aquela coisa que não vai regressiva ali, atrasar. não vai atrasar, vai começar Não vai a orar. atrasar. Você só vai correr, mas não atrasa. E você, Marcão? Tira do Wi-Fi. O que me Tem tira... Wi-Fi. Sem Wi-Fi, tirando Wi-Fi. Sem Wi-Fi é a questão de fila. Eu não gosto de fila, de nenhum tipo de fila. Vi uma porção de gente uma atrás da outra, assim, eu já fico desesperado. Isso tira a paz. Eu acho que tem muita coisa que tira a paz. Eu consigo tirar minha própria paz, entendeu? Deve ter muita coisa, muita coisa. Socorre ele, Jesus. Socorre. Vamos cantar? Vamos cantar. Ó. Louvar o Senhor para ele encher a gente de paz.
de paciência. Não, tem uma coisa que me tira a paz também, quando ficam fazendo meme de mim. Você sabe que tem um Ah, mercado é? negro aí? Tem? isso, não. Tem um Isso mercado não tira a negro. paz, mas traz muita alegria pra gente. Fala sério. Tem um mercado negro, cara, se Eu sair... soube que tem gente que fica orando pra você errar a quê? letra, O quê? pra você errar o tempo rapaz. da música, pra você... Tudo. E rola aí no mercado negro do WhatsApp, assim. Né? Mas eu acho que é tudo... No mundo sombrio do WhatsApp. Tem um Mas pessoalzinho aí que é top 10, né, nesses memes. Até que vocês foram Quem? muito gentis comigo Na na live. conferência live. Na live. Eles não me colocaram muito em exposição ali, mas tudo bem. Mas é só porque a gente não teve a honra da sua presença. Se a gente tivesse a honra É verdade. Mas eu acho que eu não vi certamente porque teremos eu muito soube mais. que ia acontecer isso. Aí você não pôde vir. Aí eu não pude vir. Eu tava online. Vamos lá, cantar. vamos cantar. Todos necessitam. Todos necessitam do amor que nunca Ia fazer duas vezes a falha. introdução. Eu tenho medo de introdução. Graça, compaixão. Todos necessitam de perdão e esperança no Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação, ressuscitou e venceu, Jesus a morte venceu. Escolheu-me como estou, escolheu-me como estou, com falhas e temores, encheu o meu viver, minha vida eu entrego pra seguir seus passos, Senhor, me rendo a ti. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação, ressuscitou e venceu, Jesus a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação, ressuscitou e venceu, Jesus a morte venceu. Que o mundo veja sua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que o mundo veja sua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação, ressuscitou e venceu, Jesus a morte venceu. Que o mundo veja sua luz, cantamos para a glória Senhor Jesus,
brilha sua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Legal. Amém. Ó, sábado e domingo, esse final de semana o pessoal do Gol lançou uma música nova, um single novo, e a gente vai tentar cantar aqui, mas tomara que não vire meme, né? Porque eu vou errar e vão fazer disso um meme. Você vai cantar ela? Vou tentar cantar, vamos lá. Corajoso. Tô brincando. Corajoso. Mas a música é linda, É então lindo, é lindo. você que está em casa, se você entrar lá na rede social, no YouTube do Gol, na verdade no YouTube, em todas as mídias sociais, você vai só encontrar a música nova lá. Olhar de Perdão, já é o segundo single aí, menos de 2 meses, se eu não me engano, menos de um mês. Composição do Gol. Composição da galera do Gol, exatamente. Vamos lá então. Posso errar o tempo, né? Aí, tá vendo? Vocês já me deixaram nervoso. Já o tempo, ó. Já o tempo. O seu olhar de perdão me abraço. Tudo que eu tenho é você, meu Salvador. Você é meu bem maior, Deus que insiste em mim, nunca vi nada igual. A expressão de amor da cruz, eu quero sempre estar na presença de Jesus, com minha vida exaltar aquele que me amou e se entregou por mim. O seu olhar de perdão me abraço. Tudo que eu tenho é você, meu Salvador. Você é meu bem maior, um Deus que insiste em mim, nunca vi nada igual. A expressão de amor da cruz, eu quero sempre estar na presença de Jesus, com minha vida exaltar aquele que me amou e se entregou por mim. Eu quero sempre estar na presença de Jesus, com minha vida exaltar aquele que me amou e se entregou por mim. Oh, 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 oh. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, e Ele reina com poder. Jesus vive, Ele reina com poder. Eu quero
aquele que me amou e se entregou por mim. Eu quero sempre estar na presença de Jesus, com minha vida exaltar aquele que me amou e se entregou por mim. Amém. Vai começar pelas meninas. Aí, Natália, começar por então. você. Se Vamos você lá. repetir, já falou 3 vezes. Já tentei falar 3 vezes, então Fala não tem mais problema, uma. mais uma. Então, acho que pra mim, o que mais Deus falou no meu coração foi a questão do primeiro ponto. Assim, eu gostei da pregação toda, acho que aquela pregação assim, que Deus tem trabalhado muito no coração da igreja, né? Essa questão do nosso combustível, né? Ser a oração em relação a Jesus. E eu acho que o primeiro ponto é crucial, porque a gente tem na Bíblia, né, a passagem do quente, do morno e do frio, né? Que Deus faz aquela comparação. Mas eu nunca tinha pensado em relação ao oxigênio como algo que você ficar sem, tipo, a falta de ar, né? A relação com o desespero que o Marcão abordou. E é alguma coisa, assim, que realmente você não deseja nem pro seu pior inimigo, né? Tipo, uma parada bizarra. Então, assim, para mim, essa questão, né, do nosso oxigênio, e foi sutil, né? É muito sutil quando a gente começa a desanimar, né? Que foi o que o Marcão falou, né? Que se a gente não tiver realmente, Deus não for misericordioso e alimentar nosso espírito nesse aspecto, no sentido de estar sempre exortando a gente, lembrando a gente com palavras assim, a gente realmente acaba perdendo o foco, sabe? Ele falou, né? Marcão falou na pregação, que a gente vai desanimar na caminhada, começa a murmurar, começa às vezes não ver a célula, ele até tocou nesse ponto, né? Não ver a questão da célula como algo assim primordial, sendo online ou presencial. Então, acho que essa tensão, essa chavinha que liga quando eu, pelo menos assim, escuto uma pregação dessa, é o cuidado de Deus que ele tem, sabe? E outra coisa, deixa eu colar aqui nas minhas colinhas, né? Eu sou do papel, sou da época do papel. Mas outra coisa também que ele falou, né, a questão do que Deus responde a nossa oração, seja para a glória dele ou para o nosso bem. E o tempo que às vezes a gente acha que ele demora a responder, assim, é um processo que ele está fazendo para a gente receber a resposta, né? Então, acho que Deus parou o mundo, a gente sempre falou isso aqui na igreja, né? Que Deus parou o mundo para falar a gente em meio à pandemia, e Ele não está aquém das nossas orações, né? Ele vai responder, Ele está fazendo, Ele está agindo, e isso, assim, enche meu coração de esperança mesmo nele, para estar vivendo essas promessas dele, né? Para estar diante que a minha oração esteja alinhada com a dele, que a gente possa estar sempre se conectando nesse aspecto, né? Então, acho que, para mim, foi isso, assim, que ele falou. Maneiro. O pregador da noite? O pregador da noite? O pregador da noite. Ele falou, né, que Deus não se atrasa. Não. Portanto, o tempo de talvez que você acha que está demorando a resposta chegar, não fala segura, hein, pregador? Não. Segura. O tempo de resposta, na verdade, é Deus tratando o nosso coração para a resposta dele, que pode ser sim, ou enfim, ser não. Calma, ou não, né? mas é bom e agradável para ele, não para você, né? Ele falou isso, então... É muito legal também que ele falou assim, na terceira, ele. Que é assim, qual é o tempo de resposta de Deus para oração? É a vontade dele, né? Essa definição foi muito maneira. E vocês, meninas? Cíntia, o que mais falou? Ai, cara, sabe uma coisa que me encanta demais? É saber que Jesus, ele não rejeita nenhuma das nossas orações. Amém. Então, ele está sempre atento, ele não está indiferente à minha causa. Embora, para ele, a minha causa seja, assim, ínfima, né? Imagina, o que é o meu problema, o que é a minha oração diante de um Deus soberano, um Deus que conhece todas as estrelas pelo nome, um Deus que me formou, que sabe cada célula do meu corpo, um Deus que é infinito. Sim, se a gente começar a pensar nos atributos de Deus, nossa, eu sou, né, uma titiquinha, assim, uma pulguinha, uma poeirinha, no meio dessa imensidão de poder de Deus. Só que ele não rejeita a minha oração. Mais do que isso, ele me deu o Espírito Santo, que quando eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer, que é orar, todo o tempo, quando eu não consigo fazer, ele faz por mim. Gente, isso é lindo demais. Você tem o Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis a seu favor,
né, que pede por você porque você não sabe pedir, isso é encantador demais. É um Deus amoroso demais. Eu acho isso lindo. Maneiríssimo. E você, Emily? O que mais Deus falou no seu coração? Eu tinha pensado numa coisa que eu estava lembrando, né, disso hoje, enquanto eu me preparava para a célula, eu estava lembrando do que Deus mais falou no culto domingo. E aí agora, enquanto vocês falavam, enquanto a Natália falava, a Cíntia também, eu me lembrei de uma experiência que eu tive na pandemia mesmo, assim, e que eu anoto as experiências que eu tenho. Tento anotar tudo, não consigo anotar tudo, mas eu anoto a maioria. E esses dias eu estava lendo lá no caderninho que um dia na pandemia eu compartilhei uma coisa assim com uma amiga pelo WhatsApp e a minha amiga estava na Holanda. E aí ela viu muitos dias depois, assim que ela viu, ela pegou o telefone e fez uma oração por mim, mandou um áudio orando por mim. E eu ouvi o áudio saindo do UP, eu tinha acabado de ministrar no UP, e tudo que ela tinha orado era as coisas que eu tinha falado para ela que estavam no meu coração, mas ela tinha orado por várias outras coisas que eu não tinha falado para ela, e que eu fiquei assim, meu Deus, como é que ela sabe disso? E que tinham sido respondidas naquele culto. Então, tipo assim, saí do culto, ela já tinha orado por mim, mas eu não tinha visto a oração, eu não tinha ouvido a oração. Quando eu saí do culto que eu ouvi a oração, eu falei, cara, tipo assim, Deus respondeu a oração da Letícia pela minha vida. Antes de eu ouvir, antes dela fazer a oração, Deus já estava respondendo e fazendo com que tudo se encaixasse para que no final a resposta que ele queria dar para mim viesse daquela maneira. E eu ouvi aquele áudio, assim, maravilhada mesmo, porque eu falei, cara, assim, isso é uma coisa que só o Espírito Santo pode fazer, eu não tenho dúvida nenhuma. E o que mais tocou no meu coração foi exatamente isso, cara, Deus quer me ouvir, ele sabe, Marcão falou isso, né? Que ele sabe tudo que eu vou orar, ele sabe tudo que eu já orei, ele sabe o que está no meu coração, ele sabe de todas as coisas, mas ainda assim, ele quer ouvir da minha boca. E aí, tipo assim, antes de eu sequer orar, ele já sabe o futuro, ele já sabe o que ele vai fazer para providenciar aquela resposta, que pode ou não ser de acordo com a minha vontade, mas que, independente disso, vai ser boa, perfeita, agradável, e não existe outra resposta, outra atitude de resposta, a não ser querer cada vez mais orar e buscar esse Deus com todo o meu coração. Isso é maravilhoso, e realmente, como o Marcão falou, não existe nenhuma outra expressão de fé que tenha um Deus tão lindo como o nosso, assim, e é maravilhoso lembrar disso, assim. Isso é uma coisa que não é novidade, eu estava pensando nisso quando eu estava me preparando. Não é novidade pra gente saber que Deus quer me ouvir, que Deus quer, que Ele sabe todas as coisas, mas que ainda assim Ele quer me ouvir. Isso não é novidade, mas o Espírito Santo, Ele tem a capacidade de transformar e tornar belo e maravilhoso, mesmo aquilo que a gente já ouviu 1000 vezes. Eu posso ler a Bíblia 1000 vezes até eu morrer, e todas as vezes que eu ler, Deus vai falar uma coisa diferente. E essa frase, saber que Deus, cara, ouve a minha oração e que Ele quer me ouvir, eu já sei disso há anos. Amém, mas o Espírito Santo tem o poder de fazer com que toda vez que eu ouça isso penetre no meu coração de maneira maravilhosa e isso traga de novo a alegria da salvação. Isso é maravilhoso. Foi mal. Mas é porque eu fiquei muito empolgada, porque a pregação foi muito boa. Você sabe, eu acho que Deus, assim, ele tem... Se você for pegar as pregações, assim, sei lá, do último trimestre, vamos pensar assim, né? Cara, elas todas estão muito direcionadas, assim, a essa questão da oração, né? Da intimidade com Deus, né? Ou da gente reconhecer a grandeza dele. A oração de domingo foi muito boa nesse sentido, né? Mais uma vez, chamando a atenção da igreja, da gente, né? Assim, da igreja da gente, né? Para essa comunhão com Deus, né? Marcão, e o que Deus falou ao seu coração que foi mais especial para você? Então, eu estava falando aqui enquanto a internet não voltava. O que mais Deus me tocou, lembrando, né, como a Amy falou, tudo isso aqui é uma lembrança de muita coisa que ele vem falando com a gente. Mas o fato de eu me reconhecer, ter uma mínima noção da minha pequenez, da minha miséria, e ter essa informação de que eu tenho acesso, por causa da obra de Jesus, eu tenho acesso ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador do Universo. Como a Cíntia falou, aquele que conhece as estrelas pelo nome, que sabe todas as minhas moléculas, células, átomos, eu tenho acesso, livre acesso a esse Deus Todo-Poderoso
que faz questão de ter comunhão comigo. Então, isso é disparar o trânsito assim, da alma. Difícil de entender, né? Às vezes, né? E me fala uma coisa, você comentou uma coisa na mensagem, de que Deus uma vez falou contigo através de um filme. Sim, o que ele falou contigo? Você não disse o que era? Do Wall-E, do robozinho. Depois eu fui saber que o escritor, assim, a mente por trás daquele desenho era um cristão, era um pastor protestante. Sério? É que o Wall-E, o robozinho, representa tudo que a humanidade perdeu. Né? Ele é gentil, ele é cordial, ele é educado, ele é carinhoso. O Wall-E, o robô, era o ser mais humano de todo o filmezinho ali. Né? E aí eu enxerguei o filme como uma parábola do século XXI. Né? Achei muito maneiro. Fica aí a dica. Fica aí a dica para você assistir com seus filhos, Wall-E. Sem saber o que assistir aí, já junta as crianças para assistir todo mundo junto no sábado. Uma coisa legal que o pregador falou foi que a oração, assim, essa relação com Deus que a gente tem no nosso dia a dia, ela precisa ser natural. Da mesma forma que eu não sei que eu estou respirando aqui, eu não conto, não paro para pensar aí, tem que respirar. Essa relação com Deus tem que ser algo nesse sentido, né? De que ser tão natural no nosso dia a dia, ao ponto da gente não notar que você está nessa relação, nesse contato direto com Deus, assim, incluindo Ele em tudo que você faz na sua vida, né? Para Ele. E aí o Marcão falou uma coisa legal, é que de alguns momentos, a gente já passou por momentos assim, né? Ou você usou uma alusão de que você pega a onda, então naquele momento que você toma um caixote lá, né? Você tem aqueles 3 segundos de pânico ali, que você não sabe se você vai conseguir, né? Ou numa luta de jiu-jitsu, que o cara, quando está perdendo o oxigênio, essa expressão de reconhecer que está faltando alguma coisa. Então, assim, reconhecer... tem sido assim a dificuldade para vocês? Como é easy para vocês? Assim, ou já teve algum momento na vida que vocês tiveram que, ai meu Deus, tá faltando oxigênio, né? Vocês conseguem? De meninas primeiro. Meninas primeiro. No início da pandemia, eu tinha muito tempo. E acho que todo mundo, né? E aí eu comecei a ler muito a Bíblia e isso foi ótimo, isso foi maravilhoso, mas eu, tipo assim, vi de maneira muito clara que eu não sabia nada orar, assim, tipo, nada mesmo. E eu fiquei assim, meu Deus, tipo, eu preciso orar, eu preciso saber orar, eu não tenho intimidade suficiente com esse Deus, né? E aí foi um momento meio chocante para mim, assim, eu até comecei a ler uns livros sobre isso e tal, e não sei orar ainda, mas foi um momento, assim, muito marcante nesse sentido que, exatamente, eu reconheci que, cara, eu preciso buscar mais o Senhor, porque eu não sei orar. Eu oro, beleza, eu oro, não tenho problema em orar, mas eu não tenho uma vida de oração, entendeu? Eu não oro 100% do meu dia, eu não faço isso, e eu não faço isso ainda hoje, eu ainda tenho muito a caminhar, mas, tipo, hoje eu tenho consciência disso, tenho consciência de que eu não sei e que eu preciso melhorar cada vez mais, e eu busco isso no meu coração, porque eu quero ser reconhecida como uma pessoa de oração, entendeu? Não, sei lá, qualquer outro adjetivo não vai ser suficiente, eu quero que as pessoas falem, tipo, cara, ela é uma mulher de oração, e eu preciso caminhar muito ainda por isso. Então, eu acho que eu vivi esse momento que foi muito chocante de bater, né, no meu próprio braço, né, de caraca, se toca, e eu tô vivendo ainda esse momento. Mas é isso, assim, acho que quando eu morrer, se Jesus me voltar e eu já tiver morrido, eu quero ter sido uma pessoa de oração, sabe? Mesmo que eu sei que não vai ser nunca o suficiente, mas eu tô nesse momento de reconhecer que eu tô péssima. Eu acho que todo mundo, eu não sei se todo mundo, mas assim, também eu me enquadro aí na sua análise aí. Se você para friamente para olhar o teu dia, você fala, cara, você inclui muito pouco Deus no seu dia a dia, assim, né? Claramente, sei lá, de parar, ou no meio do caminho, você abrir seu coração para Ele, colocar o que te preocupa, né? Não sei, esqueci. Não sei se é só comigo. E você, Cíntia? Estamos sem áudio da Cíntia. Agora foi. Agora foi.
Fiquei até com medo. Eu falei, Jesus, caiu de novo? Não caiu. Tô aqui. E assim, eu acho que qualquer cristão genuíno e sincero vai sempre achar que tem uma dívida enorme nesse âmbito da oração. Porque a gente nunca vai ser o suficiente, né? Eu me lembro quando a Edmeia Williams esteve aí na igreja pela última vez, e me marcou muito a pregação dela, quando ela falou assim, cara, se eu tivesse lá junto com os discípulos e Jesus virasse para mim, o que vocês querem? Eu ia pedir para eles assim, para Jesus assim, me ensina a ressuscitar o morto, alguma coisa assim. Mas não, o que os caras pediram? Ensina a gente a orar. Cara, deve ter sido um motivo bom, né? Por que pediram para Jesus ensinar a orar e não todo o resto que ele fez? Queria que Jesus ensinasse a oração. É porque, de verdade, a gente não sabe, a gente precisa aprender a dinâmica da oração, e Jesus é o nosso maior exemplo. Olha como ele orava. Então, toda vez que eu olho para a figura de Jesus e leio a Bíblia e vejo os textos em que Jesus se retirava para orar, em que ele falava constantemente com o Pai, eu fico assim, eu falo, Senhor, eu preciso aprender muito. Eu também peço da mesma forma que a Emily, sabe? Assim, já tive muitas experiências de oração com o Senhor, algumas assim de chegar com o coração rasgando diante de Deus, assim como também já cheguei para Deus de maneira um pouco mais mecânica, mas eu fico pensando assim, cara, eu queria ter essa capacidade de não ficar em montanha-russa no baixo, sabe? Mas manter sempre para cima, sempre subindo. Eu quero estar sempre buscando um degrau maior com o Senhor, de estar sentindo essa saudade, essa falta de estar orando sem cessar, orando o tempo todo. Me lembro de um daqueles heróis da fé, eu não vou lembrar agora qual deles, o nome, enfim, que ele orava e no chão da casa dele tinha um buraco no chão, porque ele orava muito naquele lugar, sabe? Tinha um certo desgaste, porque ele orava ali incessantemente. Eu me lembro das figuras, o Daniel, cara, que orava quantas vezes ao dia. Então eu fico pensando, Senhor, me perdoa, porque eu gostaria de orar muito mais do que eu oro, mas eu agradeço demais, porque o Senhor chega a me constranger, porque sempre que eu me chego ao Senhor, o Senhor está de braços abertos, sabe? Não importa se eu orei 8 horas, se eu orei 5 minutos, o que importa é que o Senhor, como o Marcão falou, o Senhor está sempre de braços abertos para mim. Isso é lindo demais, assim, ele não me rejeita, mesmo ele conhecendo o meu coração. Como eu gostaria de ter uma vida de oração, e assim como a Emily falou, sabe, de ser reconhecida como uma mulher de oração, uma mulher que ama o seu Deus e que conversa com ele constantemente, porque, infelizmente, não é a minha realidade. Gostaria muito que fosse, mas não é. Mas o Senhor sabe do nosso coração, e eu acho que isso é o mais encantador, que apesar da gente ser pó, ele aceita a gente assim mesmo, sabe? E trabalha no nosso coração, e muda o nosso coração. Isso é encantador. Legal. Respondi sua pergunta, não. Eu? E você, Charles? Pô, eu acho que assim, a gente passa fase da vida, né? E a fase com filho, assim, eu tô vivendo a fase do meu filho, então eu só falo de filho, né? Então, se você for olhar minha vida, eu só falo de filho. E aí você percebe, assim, cara, que aquela dependência que o filho tem de você, aí eu faço muita conexão de mim com Deus, sabe? Tipo assim, você vê que, da mesma forma que minha filha me procura, eu fico com saudade dela, quero que ela venha. Pô, às vezes ela chega em casa, vai correndo pra brincar, eu falo, pô, mas eu tô aqui, caramba. Aí às vezes eu falo assim, putz, mas às vezes eu faço direto isso, assim, a minha vida começa, eu nem lembro de Deus. Vou lembrar depois, quando eu tô naquele momento do batendo, falo, caramba. Aí. Mas enfim, acho que é isso que a Cíntia comentou, a Cíntia Emily. Tem um momento ali que, sei lá, a gente sente isso, mas eu nunca... Quando você chega para Deus é como se tivesse tudo normal, assim, né? Tudo bem. Não, né? Assim, a gente se cobra. Mas assim, eu tenho vergonha de falar de oração. Eu nem quero, vou pular, passar para outro. Natália, você, Natália? Não. Porque assim, eu não sou exemplo para
Ó, lendo o livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, ele tem uma parte lá que ele fala bastante sobre a oração. E aí, quando ele trata da oração sem cessar, ele fala que o ideal é a gente ter pequenas orações, assim, como se estivesse mesmo conversando. Pô, Senhor, como o café está gostoso. Pô, Senhor, esse café está ruinzão. Assim, ter pequenas orações durante o seu dia, a ponto disso ficar natural. Então, por exemplo, segunda-feira, a gente estava voltando da praia, prancha no carro, a gente ia parar no local e, pô, elas não podem ficar embaixo do sol. O sol destrói o isopor. Eu já entrei no estacionamento orando, Senhor, eu só preciso de uma vaguinha na sombra. Cara, e assim, ele separou a melhor vaga do estacionamento, era no local onde a gente queria mesmo parar, na sombra, top. Então, assim, cara, eu procuro falar. Pô, quando eu consigo descer uma onda direita, eu agradeço. Pô, Senhor, que maneiro, eu consegui. Pô. Então, assim, eu procuro fazer isso pequenas frações. Não tem início, meio e fim, mas tem sempre um fragmento ali. Acho que isso que o Marcão tá falando, tipo assim, é a chave para muita coisa, mas em vista, né, do que as meninas estavam falando, assim, tu estava falando da questão da montanha-russa, né, de não querer viver assim. Assim, o meu desejo é não ter que buscar a Deus naquele aperto, né? Na hora que precisa, né? Só no aperto, porque às vezes parece que nós, seres humanos, somos ligados por esses momentos, né? Que a gente intensifica, a gente ora, a gente jejua, a gente faz tudo que deveria fazer naturalmente, entendeu? Então, acho que o que fica mais latente para mim é essa coisa, né? De não buscá-lo só na hora que precisa, mas, assim, em todo o tempo. Eu acho que esse exercício, acho que é o mais difícil para todo mundo, sabe? De buscar, assim, naturalmente para tudo, sabe? De forma natural. Não só pedindo, né? Porque Deus também não quer isso da gente, né? Ele quer um coração grato, que a gente engrandeça ele. Então, acho que para mim, acho que é isso. Maneiro. Eu não sei se teve gente que mandou pergunta. Que teve foi gente? persistente. Olha. Tem gente participando aí no... Gente, coloca pra gente aí, por favor. Felipe. Fabrício Tomás, da comunicação. Saudade. Fala, Fabrício escreveu assim, ó, saudades, valeu tudo a pena, muito boas as terças-feiras. Tem um cântico que diz, bendito seja Deus que não me rejeita a oração. Muito bom relembrar essa verdade. Ele se inclina para me ouvir. Amém. Amém. Fabrício, eu lembrei demais dessa música dos Vencedores por Cristo. Quase que eu canto aqui no domingo à noite. Sério? Essa música era muito maneira dos Vencedores. Não seja por isso, pode cantar agora. Acho que canta um pedaço, você lembra? Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça, pois me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus que não me rejeita. Aí esse trechinho do Salmo. Só na última Só na célula. última célula. Na última célula, Fabrício Fabrício Tomás também deu um presente maravilhoso aí para a Oceânica Kids, fez a nova logo da Oceânica. Estamos lendo o post dele, ó, é o Fabrício Tomás. Tá linda. Maneiríssimo. Todo mundo ficou apaixonado aí, daqui a pouco a igreja vai estar vendo. No domingo vai ser apresentado aí. Maneiro. Beijão, Fabrício. O Jarbas, nosso irmão Jarbas, presente em todas as células. Outro irmãozaço. Da célula 106, líder é a Gláucia. Quando aceitamos por entender no invisível da força da fé, sabemos que Deus está fazendo algo, mesmo quando não vemos, Ele faz. Amém. Legal. João Márcio, oração é o combustível que nos permite cumprir nossa missão. Amém. É muito maneiro. Ela que mantém a gente engajado, alimentado para fazer o que a gente precisa fazer. O Hélida, fiel também em todas as células. O Hélida. Hoje pude orar com algumas amigas e que momento maravilhoso. Uma paz, uma gratidão invadiu meu coração. Falar com Deus é terapêutico. Com certeza. A Hélida, ela participou algumas vezes com a gente aqui também.
E a Suzana também participou várias Sim, vezes aqui com a sim, gente. sim, Não, só que a Suzana. Suzana hoje é aniversário de casamento dela. É Então, ó, verdade, aniversário de casamento da Suzana. é Humberto... esposo- Suzana e Humberto, Ó, feliz parabéns aniversário de casamento, aí. parabéns aí pelas bodas. exatamente. E eu que estava lá celebrando o casamento. Que maneiro. Ó, Benção. o Marcão falou uma parada maneira no domingo, que é a gente... Ele falou assim, ora com a Bíblia Do lado. no colo, né? colo, né? Porque Deus fala com você, né, através da palavra dele, né? E isso aconteceu um tempo comigo. Eu me percebi que eu falava muito nas minhas orações. Falava, assim, oração você fala, enfim. Mas você falava, e eu não dava conscientemente aquele espaço para Deus... Para meditar, né? para meditar, né? E aí foi através da Bíblia, cara. Eu comecei a fazer um exercício, há muito tempo atrás, tem uns 5 anos disso, que eu parei para fazer exatamente isso. Eu orava e ia ler a Bíblia. E eu lembro que estava tendo aqui na igreja leitura bíblica. Então, assim, não era nada na sorte, vamos ver o que Deus quer falar comigo. Sim, Não. sim, sim. Pô, Era naquela tinha sequência uma mesmo. sequência. E aí eu percebia claramente nas entrelinhas, alguma palavra, alguma coisa ali, Deus respondendo de alguma forma as orações. E, pô, é super verdade, cara, esse exemplo que você deu. Deus quer falar com a sua igreja. Você fala, não é que você fala e ele fica surdo. Né? Charles, Oi. sabe uma outra coisa muito interessante que eu aprendi na caminhada cristã? É que um grande amigo meu me ensinou isso. Cada dia mais a gente deve aprender a orar como são as orações na palavra, quer dizer, baseados na palavra. Porque por exemplo, você vai orar e vai lembrar dos textos bíblicos e o teu coração vai novamente se conectar com o Senhor naquilo que é fiel, não naquilo que é engano seu, entende? Isso, como você costuma dizer, calibra o nosso coração do prumo. Coloca lá em cima do trilho, sabe? Então, a gente, quando ora, faz orações baseadas na palavra, tem menos chance de errar. É mais ou menos por aí. Então, isso que você falou é um negócio muito interessante. Eu acho que é uma boa estratégia, sabe? A gente também aprende na caminhada, um com o outro, ensinando estratégias. Porque, às vezes, a coisa que você faz, outra coisa é essa que eu falei. Você... orar, fazer orações, mas orações que sejam baseadas na palavra, porque isso faz você lembrar da palavra, lembrar as promessas que Deus fez e colocar o teu coração novamente no prumo, sabe? Para a gente também não ficar fazendo orações de devaneios, né? Porque às vezes Isso é legal. Uma coisa que o Marcão falou também muito maneira ali, foi aquilo que será que a gente tem, assim, a consciência dessa revelação, né, assim, de que nós, através de Jesus, nós temos livre acesso a Deus, enfim, né, através do que Jesus fez, a gente não está falando com algo inanimado, com um pedaço de alguma coisa que tem um valor histórico, enfim, né, a gente está falando com Deus Criador. E aí o Jonatas tem uma definição, não é nada assim, que fez sentido para mim, né, sobre a soberania. Né? A soberania de Deus é a compreensão de quem Ele é. Né? Assim, parece, não tem nada revelador para vocês, mas para mim teve. Sim, tá ligado? Sim, a soberania é a gente ter a compreensão de quem Deus é. Quando a gente... aquela frase, você sabe com quem está falando? Porque quando você... Ele é o único que pode falar isso, né? Cara, porque muda tudo quando Muda você tudo, sabe muda com quem você está falando. Né? É assim, cara, eu vou para uma oração sabendo que eu estou falando com uma pessoa que não existe impossível. Não tem o que ele não possa fazer. É o meu coração ali derramado. O Marcão usou outra palavra também, né? Que as nossas causas não são julgadas por tribunais humanos, assim. Não é um homem que decide as nossas causas, né? Isso já está decidido já, né? Pelo Rei dos Reis, né? Então, assim, é um Deus muito grande. A nossa mente é muito pequena. E, assim, por mais que a gente tente imaginar o tamanho de quem é esse Deus, a gente é limitado, né? Só tendo essa relação de experiência com Ele, né?
E aí vai a pergunta que eu queria fazer para vocês. Isso tudo é a introdução, assim. Porque Marcão falou uma coisa maneira. Será que a gente está indo a Deus para pedir e não para se relacionar? Você falou mais ou menos, eu estou mudando aqui suas palavras. Mais ou menos, será que essa é uma noção que a gente precisa ter claramente na nossa oração, né? Cara, será que eu estou indo ali para pedir? Então isso não é uma relação, né? Imagina, minha filha, pai, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Ela faz isso. Mas de vez em quando tem um beijo, tem um obrigado, né? tem um abraço, né? A gente tem que ter cuidado com isso, não tem que ter cuidado? A gente colocar tudo que a gente está querendo ali para Deus, ele esquecer de Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha a adoração. Venha a nós o teu reino, né? Será que a gente está... Jogo para vocês aí, o Marcão, as meninas aí, ó. Mas a pergunta ficou clara? Ficou clara a pergunta? Não ficou clara? Será que a gente está se relacionando com Deus? Mais como consumidor aí dessa relação. Ou como um amigo, né? Ou como amigo, Cara, eu acho que depende um pouco de como anda a nossa devocional também, sabia? Porque existem momentos na vida em que a gente, de fato, está com uma demanda enorme e a gente começa a pedir, porque a gente sabe que é só no Senhor que a gente tem solução, que a gente tem respostas, né? Algumas respostas. Por outro lado, quanto mais perto do Senhor a gente fica, mais a gente abre mão da nossa própria vontade. Então, é louco, é muito louco isso, né? Porque chega a ser um pouco contraditório. Quer dizer, quanto mais perto de Deus eu estou, menos eu penso em mim, mais eu penso nele. E aí, porque eu penso menos em mim, penso mais nele, aquilo que é meu deixa de ter valor e começa a ter mais valor aquilo que é dele. E aí eu posso me relacionar com ele, sim, de uma forma que seja mais bonita, mais generosa, mais amigável, mas sem interesse. Embora que eu acho que por causa da nossa semente adâmica, né, no nosso velho, como diz o Marcão gosta muito de falar, eu acho que assim, é muito difícil a gente simplesmente chegar até o Senhor só sem nenhum interesse, porque no mínimo esse que a gente tem eu quero conhecer a Deus, esse já é um interesse, né? Você não chega só para louvar a Deus, você quer algumas coisas. Então, eu acho que é quase que impossível a gente chegar dessa forma, mas existem momentos em que a gente pede demais. Pede mesmo, esquece. Aí eu acho que é tão legal essa pregação que teve algumas semanas atrás que falou de que, assim, se a gente adora o Senhor, a gente se humilha e a adoração coloca a gente no nosso lugar e Deus no lugar dele. Né? Lá em cima a gente cai embaixo. Então, assim, e isso faz com que a gente vá se dando conta de que, caramba, eu preciso estar perto desse Deus. Eu preciso me relacionar com ele. É igual a sua filha que chega perto de você para pedir um monte de coisa, mas depois se dá conta de que é gostoso ficar no colo do pai e aí fica no seu colinho, entendeu? É assim com a gente. 3 segundos no colo do pai. 3 segundos. Mas é a semente adâmica, entendeu? E você, Emily? Você está pedindo muito, Emily? Gente, sério, essas pregações estão sendo só de tapa na minha cara. Eu saio do culto, todo culto, não tem um culto que eu saio de lá assim, tá tudo bem. Não, todos os cultos eu saio de lá assim, meu Deus, não sei orar, não sei ler a Bíblia, não sei fazer nada, porque, enfim, tá difícil. Mas, sei lá, quando você fez essa pergunta, eu ainda pensei assim, meu Deus, não quero responder isso, porque isso é muito difícil, cara. E, enfim, eu preciso me relacionar mais o tempo inteiro, assim. Eu me obrigo, tipo, todos os dias, quando eu vou pro trabalho, eu me obrigo a orar. Às vezes eu quero ouvir música e eu falo, não vou ouvir música. Primeiro eu vou orar, mesmo que eu ouça a música quando eu estiver chegando no trabalho. Agora eu vou orar. E aí, enfim, às vezes tem muita coisa para pedir e às vezes eu não tenho nada para pedir, mas eu fico ali me obrigando a orar. Tipo, no carro é o meu momento, é o meu... sabe aquele filme? Então é bom por causa disso. Então, às vezes, tipo, quando tá mais ou menos tranquilo, o que é raro, mas eu, tipo assim, eu me obrigo a falar com Deus mesmo assim, mesmo sem ter nada para pedir, entre muitas aspas.
Mas sei lá, cara, eu ainda preciso muito me relacionar de verdade, assim, do jeito que eu me relaciono com uma amiga que tá do meu lado, em carne e osso, sabe? Enfim, ainda falta muito isso em mim. É. E você, Natália? Eu acho que tem muito a relação, às vezes, de personificar a Deus, né? Tipo, a gente é a noiva, né? E Deus, Jesus é o noivo, né? Então, acho que essa relação que a gente tem que ter com Ele, no caso na minha vida, aplicação prática, né? Tipo, da mesma forma que eu busco conversar com o Rodrigo, exortar e debater algumas coisas, gente, por que eu não faço isso com Jesus, sabe? Então, acho que, às vezes, eu coloco Deus, né, como algo muito inalcançável. Você está falando da grandeza, né? Uma parada que, às vezes, é muito distante, que eu quero resolver, na verdade, pela força do meu braço. E não necessariamente é assim, né? Eu acho que quando eu consigo vê-lo da forma como ele é, a questão da pergunta anterior, eu acho que as coisas se tornam mais claras, né? E a Cíntia falou claramente isso. A sua vontade passa a ser a vontade de Deus. Esse processo todo. E acho que é isso, né? Acho que é Maneiro. isso. Eu não lembro qual foi a pergunta, por isso que eu estou tentando Eu trazer também a não memória. lembro qual foi a pergunta. Ah, Eu não lembro qual foi a pergunta. se a gente Sabe. se relacionava mais com Deus só como um provedor Lembrou. ou como um amigo, né? Então, é período, né? Se você está muito bem na devocional em tudo, você vai muito bem, né? Mas se você está naquela fase que, tipo, você sente que você está distante, a murmuração vem, o desânimo vem, cara, você vai a Deus, mas você vai só para pedir, né? Então, acho que tem que alinhar o coração, não tem jeito. Maneiro. Acho que acabou, né? Falamos tudo. Marcão, você que fez as perguntas. Falta você. Do roteiro. Marcão pregou, fez as perguntas e responde as perguntas que ele fez. Olha só. Você é marmelada, não vale. Não vale. Mas Deus ama uns filhos maluquinhos que ele tem, né? Então, Ó, Marcão, eu sempre acho muito... Eu funciono assim, eu preciso... Por isso que eu sou um bom presbiteriano, que eu preciso de tópico, aplicação, tópico. Eu preciso disso para me organizar. uma passada na pregação que a gente quase não falou aqui, e que para mim é a questão da alegria, né? Alegre-se Deleite-se sempre, no Senhor. deleite-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Então, assim, eu amo o humor, eu amo tá de bem com o Senhor, de bem... às vezes eu tiro de piada até de assunto que eu não deveria. Mas, cara, olha só, a gente se relaciona com Deus que a gente se relaciona. A gente é alvo do amor dele. Por mais que eu esteja na caverna, deprimido, mal-humorado, ele me ama. Cara, deleite-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Né? Jesus falando assim, cara, esteja de bem com a vida, mesmo nesse mundo caído, mal... cheio de limitações, mas, cara, olha só, eu tô com vocês, né? Então, Isso é muito maneiro. eu procuro ter sempre esse olhar alegre de todas as coisas, né? Procuro ver Deus em todas as coisas e me alegrar com Ele em todas as coisas, mesmo às vezes em lugares que eu não deveria. Não, mas acho maneiro, assim, assim, tem várias pessoas, não é só você, mas assim, gente como você, assim, o teu jeito deixa o ministério mais leve, entendeu? Amém, a vida fica mais leve, amém. A coisa fica mais easy, né? Assim, né? Às vezes a gente é muito rígido, com um monte de coisa. Até porque eu entendo isso que a gente fala assim, você sabe com quem a gente está falando? Então, assim, Deus sabe quem eu sou. Então, assim, cara, relaxa. Assim, eu relaxo. Então, já ouvi até de algumas pessoas que, no início, quando eu conheci a Oceânica, via você pregando, achava muita falta de respeito, você falando muita bobagem na pregação. Eu falei, cara, meu pai me conhece pelado, né? Então, eu vou ficar aqui de pose e fazer, não, eu sou ele, me conhece desse jeito, me chamou para pregar desse jeito, então ore por mim. Mas eu já vi várias pessoas falando assim que as suas pregações, assim, o jeito de você expor a palavra é leve. Então você sempre vai ter os dois lados aí na história. E eu prefiro você assim, Marcão, não muda. Eu não consigo. Assim, fica assim. Eu não consigo, já fui para 2 seminários, ninguém me formatou. O disco rígido veio mexido já. Ó, só pra gente organizar, não organizar, é mais pra mim do que pra vocês, tá? Marcão, ele botou assim, né? As lições. Jesus nos mostra que a oração é o oxigênio do cristão. Isso me ajudou muito a organizar. A segunda lição, Jesus nos concede livre acesso ao Pai. Cara, isso é a melhor coisa
possível, né? Enquanto existem barreiras entre os homens de acesso, ele fala, venha a mim, né? Venha a mim, está cansado, sobrecarregado, venha até a mim. Né? Jesus nunca rejeita a nossa oração, nunca, tudo que a gente fala nunca se perde no vento, né? Assim, vai para ele, é bem legal isso. E as aplicações, persevere em oração, jamais desanime, que foi o que ele falou para os discípulos ali, cara, mantenha-se em oração para não desanimar, Lucas 18, vale muito a pena ler. E o que a gente comentou aqui, deleite-se no Senhor. Minha filha perguntou assim, pai, o que é deleite-se? Ela não sabe das palavras, né? Aí eu falei, filha, se alegre, fique feliz por ter Jesus. Aí ela entendeu porque ela estava anotando lá. Que maneiro, que maneiro. E a frase é, quanto mais oramos, mais parecidos com Jesus ficamos, mais fortalecida fica a nossa fé para enfrentar as lutas que antecedem a volta de Cristo. Que essa era a maior preocupação ali que Jesus expressa nesse texto, era isso, ele estava falando da volta dele e falando para os discípulos, cara, quando o estudo aqui estiver acabando, eles vão atacar a sua fé, a fé de vocês vai ser testada, vão passar na peneira, né? Satanás vai passar vocês na peneira. Quando eu voltar, vou encontrar vocês firmados na rocha, vou encontrar vocês. Aí quando ele fala, para isso acontecer, vocês têm que orar e nunca desanimar. É maneiríssimo. Que seja assim na vida da gente. Amém. Né? Jesus encontra a gente firmado na rocha dele. Fala de oração, eu lembro sempre de uma frase do reverendo Antônio Elias, que assim, é uma referência para a gente, né? Que ele falava assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então, a gente termina a nossa célula número 31. Dessa forma. Então, acho que é isso. Tem avisos? Último aviso? Tem participação? Tem participação. Pessoas. Já está dando para ir embora, Charles. Não, pô, depois de caiu a conexão as 3 vezes. Caiu a conexão 3 vezes. Pô, já estou festejando. Aí, o nosso irmão Rosileia Machado, Jesus é o nosso intercessor, amém. E nos coloca no trono de Deus. Quanto mais oramos, mais nossa fé sai fortalecida para enfrentar as lutas que temos enfrentado nos últimos tempos. Amém. Muito maneiro. Luciana Pacheco, é maravilhoso saber que o Senhor não é como um juiz iníquo, que nos trata como merecíamos, mas nos ouve como a filhos, por Jesus. Amém. Maneiríssimo, Luciana, maneiríssimo. Que legal. É a Lu do Claudemir. Maneiro. Gente, valeu demais. Tem anúncio aí? Tem uma agenda tem da igreja? Avisos. Será que eles tiraram a cela o aviso da nossa participação, da expressão de louvor através da nossa gratidão, de sermos generosos. Então, só para lembrar que tem essas 2 contas, né, Banco Itaú, Banco do Brasil, QR Code, se você já está familiarizado com essa tecnologia. Se não está, arrisque-se. Até eu já consigo fazer. Se Marcão consegue, se eu já consigo, minha mãe consegue. Já botei até na memória do aplicativo lá essa parte aí de fazer a oferta eletrônica. Isso facilita, é mais seguro para a igreja, para a gente que faz também. A gente expressa o nosso louvor, a nossa gratidão, mostrando que não só as nossas palavras, mas a nossa vida, nosso suor, nosso sangue, nosso trabalho está envolvido no reino também. E que tem a ver com tudo que a gente está conversando aqui. Quando a gente busca o reino em primeiro lugar, quando a gente sabe que a minha oferta é uma parte do muito que Deus tem dado para a gente, Deus acrescenta todas as coisas. Ele sabe que a gente prioriza o reino e não o recurso material. Então, nunca se esqueça de expressar também a sua gratidão ao Senhor e participar da campanha aqui que a gente está vivendo, né? Juntos sonhamos, né, essa campanha de revitalização de toda a estrutura aqui da igreja. A gente pode e deve participar orando e a gente pode e deve participar se engajando financeiramente na campanha, tendo a certeza que a gente está deixando um fruto que permaneça para abençoar muitas gerações. Mesmo quando a gente não estiver mais aqui, muita gente ainda vai ser abençoada nesse lugar para a glória do Senhor. Amém? E tem uma coisa que acontece... Se deixar, eu prego aqui de novo. E que vai ser ótimo, né? Vai ser a última célula com pregação. Tá maravilhoso. Mas a gente sempre fala aqui, né? Entre a liderança, assim, a gente escolhe um dia da semana
para fazer um jejum específico, assim, para que Deus continue, assim, sendo o sustento da nossa igreja, né? Assim, que as contas continuam surgindo, aparecendo. Todo e mês. a gente tem certeza que quem supre, cara, é Deus. Alguma coisa é Ele tocando no coração da igreja, alertando para o compromisso da gente com as nossas ofertas e com os nossos dízimos, enfim. Mas vem de Deus a coisa. Então, todo dia na semana tem um líder que está fazendo jejum para que Deus continue sendo esse, assim, o foco e o provedor. Então, eu queria convidar você, pela última vez eu vou convidar você, tô brincando, convidar você a participar. Escolhe um dia da semana, coloca na tua agenda aí para você participar, fazendo esse jejum com a gente. Amém. Beleza? E aí vai aparecer aqui embaixo, ó, A programação. Aí eu vou ter que mudar, eu sempre falava de 7 dias da semana, 5 dias você tem a programação, agora você tem 4 programações que você não pode deixar, você não pode perder. Uma, ó, reunião de oração online, mas que você também pode vir presencial, às quintas-feiras. Tá? Então tem um espaço aqui, a gente está obedecendo o distanciamento das cadeiras, não tem problema. A gente tem o Up online e presencial, sexta-feira. Go online e presencial no sábado, às 20 horas. E a celebração todos os domingos, às 17 e 19h30, que tem a transmissão online, mas tem o presencial 17 e 19h30. Maneiro, é isso. Amém? Nossas transmissões online e cada vez o presencial está crescendo. Está crescendo, está chegando. Tá voltando ao normal. Amém, Amém, amém. Aos pouquinhos. Amém. Ó, importantíssimo, né? Foi muito maneiro, foi muito legal. Foi um tempo maravilhoso, Eu aprendi bastante, mas a gente sabe que isso aí continua, né? É importante que você participe. Você que está vendo a gente agora, é importante que você participe de uma célula, cara. É importante. Essa célula aqui não substitui as células da sua célula. Sim, sim. Então pode mandar mensagem pro pessoal da igreja, secretaria, que a gente te dá um mapa das células da região. No site da igreja tem isso. O mapa das células por região. Tem Caraí, aqui na região oceânica. Itaipuaçu. Até em Cabo Frio tem célula. Então, assim, tem célula espalhada para um monte de lugar. Então, não deixe... A gente funciona por célula, a gente entende que é assim que Deus tem... Tá vendo? Olha só que legal. A mensagem pregada num domingo, a gente aqui começa a botar em prática, pensar, refletir, falar o que Deus falou no nosso coração. E a célula também funciona para a gente evangelizar, convidar seu amigo, aquela pessoa que você ama e que ainda não conhece Jesus. Isso, participar. Pô, vem na célula comigo. É online, você não precisa nem sair de casa. Segue o link, o convite do Zoom aí, participa com a gente. Então, a gente sempre fala que a pandemia não atrapalhou o nosso chamado, não pode impedir o nosso chamado de ir por todo mundo, fazer discípulos, pregar o evangelho de Cristo. Deus deixou a gente mais sagaz, né? Mais sagaz. Até o Marcão aprendeu a fazer live. Eita! Mas suas lives eram ótimas. Só o Marcão que acha que ele... Tem umas coisas de bastidor que era ótimo, assim... Dava 5 minutos para começar a live, eu falava, Charles, me ajuda, o meu Instagram não tá me obedecendo. Era muito bom. Eu ficava esperando para começar a live do Marcão, toco o telefone do Marcão, eu falei, Marcão, não dá pra você estar na live, não? Não aparece aquele trocinho de live. Muito bom. Ai, gente, valeu demais. Vamos orar para acabar. Sim. Pô, quem ora? Marcão. Oração de um pastor aí pra gente. Senhor, que alegria, Senhor, a gente ter esse momento aqui, sabendo que a nossa missão foi cumprida, que foi um tempo de excelência, de dedicação, de primor, Senhor. Muito obrigado por todos os irmãos que em todas as terças-feiras se doaram, que estiveram aqui, que estão aqui para servir a Tua igreja, para servir o Teu rebanho. Senhor, como é bom servir os Teus servos, Senhor, e a gente... agradece esse tempo que o Senhor nos permitiu viver essa experiência. Obrigado porque o Senhor ensinou a sua igreja a ser uma igreja de vanguarda, a se adaptar aos novos tempos, a aprender a mexer em todo esse instrumental que o Senhor deu capacidade ao homem para criar. Então a gente te agradece por tudo isso e a nossa oração, o nosso pedido é que todo esse material gravado, disponibilizado da internet, continue abençoando muitas vidas, muitas pessoas, que muitas pessoas te conheçam através desse material que o Senhor nos inspirou a produzir e a gravar, Pai. Muito obrigado por esse tempo,
Continua abençoando as tuas células, que elas cresçam, multipliquem-se, que o presencial volte com toda a força, Senhor, para a glória do teu nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em teu nome oramos. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Falou, Valeu, igreja tchau. querida. Valeu. Tchau, Cíntia, tchau. Emily, Natália. Valeu. Ei, galera daqui atrás das câmeras. Tchau, Ei, tchau. valeu, Duda. Tchau, tchau.